E aí galera, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão de matemática do nosso Enem 2020. Na questão de hoje nós vamos falar sobre a fabricação da bandeira nacional. A fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei nº 5.700 de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura, dividindo-a em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. E aqui nós temos o critério. Comprimento será de 20 módulos. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. E acabou. Aí nós temos aqui uma representação. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadrado externo a que se refere a Lei 5.700. Então nós temos aqui a bandeira do Brasil, certo? E eu chamo a atenção de vocês para o que ele está chamando de largura, o que eu vou chamar aqui de altura, para não confundir minha cabeça também, que isso dá confusão. E o que ele está chamando de comprimento, eu vou chamar aqui de base, tá? Então, de largura é 14 módulos, ok? Que seria de altura. E de comprimento, que é a base, nós temos 20 módulos. Então, as dimensões da bandeira, se eu for fazer base e altura, é 20 por 14. Essa aqui seria as dimensões da bandeira. E outra coisa que é importante aqui é a questão do raio. Essa circunferência ela tem um raio, certo? De 3,5 módulos. Isso é importante. Bem, agora que a gente entendeu aqui do que se trata, vamos ver a pergunta. Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde, e aqui está as dimensões do corte, ó, 180 por 150 centímetros, e amarela o quanto baste, ou seja, não vai faltar amarelo não é o problema, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Aí entra a pergunta: qual a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para confeccionar o círculo da bandeira desejada? Certo? E aqui nós temos as nossas opções. Vamos entender um pouco a ideia por trás dessa questão. Aqui eu tenho uma representação da minha bandeira, nós temos 180 por 150, certo? Eu tenho que achar um valor que ele cabe 20 vezes aqui embaixo, certo? E 14 vezes aqui na lateral. Esse valor é o que nós vamos chamar de módulo, correto? Pois bem, a ideia é a seguinte: para eu achar esse valor, muita gente, pelo fato da questão ter começado nos informado primeiro aqui a altura, que é 150, e depois a base, que é 180, muita gente ia pegar essa altura aqui de 150 e dividir por 14 para achar o valor do módulo. Só que essa divisão não vai dar um número legal, um número inteiro, certo? Então, antes de a gente ir recorrer à altura, é melhor a gente começar pela base, tá? Então, vamos fazer aqui a base. E vamos fazer o seguinte: já que 14... Se eu repetir aqui 14 vezes o módulo, eu tenho a altura, e aqui embaixo são 20 vezes, basta eu pegar toda a minha bandeira, que tem 180 centímetros de comprimento, de base, né? E vou dividir por 20, e aí eu acho o valor do módulo. Já que aqui embaixo eu tenho que ter 20 módulos, certo? Então 180 dividido por 20 já me dá um módulo igual a 9 centímetros. Já achei um valor de módulo. Tá, mas o que tem de interessante nisso? A ideia é a seguinte: a gente tem que ter muito cuidado. Nesse caso aqui, não foi uma pegadinha do Enem, mas poderia ter acontecido, de a gente já assumir que o módulo realmente vale 9. Não, o módulo só vai valer realmente 9 se eu conseguir colocar este valor 14 vezes aqui na altura. Porque eu sei que cabe aqui 20 vezes na largura, aqui no comprimento, né, na base da nossa bandeira. Eu sei que cabe 20 vezes. Eu tenho 180, dividir por 20, achei o 9. Então, eu sei que 20 vezes 9 dá 180, vai caber na base da minha bandeira. Mas a pergunta que fica é: e vai caber 14 vezes aqui na altura? E nesse caso, cabe. Cabe onde a gente tem que 9 vezes 14, eu teria que fazer aqui, ó, 9 vezes 14 vai dar 126.
ou seja, eu tenho aqui um total de 150, então vai dar para eu fazer usando o 9 como módulo, onde eu vou aproveitar toda essa extensão aqui, toda a base do tecido, mas não vou aproveitar toda a altura do tecido, eu vou aproveitar até 126. Eu vou cortar o meu tecido, tá? Vou cortar um pedaço do meu tecido, vou jogar o resto fora, e aí eu vou trabalhar com, ao invés de 150, eu vou trabalhar aqui, ó, com 125. 125, ó, 126. Eu trabalho com 126. E essa vai ser as dimensões da minha bandeira. Perfeito, já achei o valor do módulo. O que está sendo perguntado é o seguinte: quando eu fizer a esfera lá dentro, o círculo lá dentro, certo? Tem aqui meu círculo. Quando eu fizer o círculo, a princípio eu vou precisar comprar o tecido para fazer o círculo. E eu vou comprar um tecido quadrado, a gente não compra tecido redondo. Na hora de comprar o tecido, qual deve ser o tamanho desse tecido, o menor tamanho possível, certo? Para que eu consiga fazer este círculo, certo? Eu vou comprar um tecido quadrado, depois eu corto o círculo. Qual deve ser o tamanho desse tecido? É muito simples. Foi dito para a gente que o raio do tecido, isso foi dito na questão, que o raio do tecido, não, da circunferência, vale 3,5 módulos, tá? A gente já achou o valor do módulo, ó, o módulo vale 9. Então, o raio dessa circunferência é 3,5 vezes 9, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, o raio da circunferência vai ser 9 vezes 5, 45, vai 4, 9 vezes 3, 27, com 4, 27, 31. Tá aqui. Uma casa depois da vírgula, 31,5. Tá? Então, o raio da nossa circunferência vale 31,5. Mas note que para eu fazer a minha circunferência, eu vou precisar de um tecido que tenha o diâmetro da circunferência, ó, que é 2 vezes o raio, né? Para um lado aqui, para o outro lado eu vou colocar em vermelho. Ó. Isso aqui é um raio para a esquerda, e aqui, ao invés, tem um raio para a direita. O diâmetro é toda a extensão da circunferência. E toda a extensão da circunferência corresponde exatamente ao lado do quadrado, certo? Então, preciso de 2 vezes o raio. O L, ou o diâmetro da circunferência, vamos colocar diâmetro da circunferência, é 2 vezes 31,5, que vai dar 63, certo? 63 centímetros é exatamente o tamanho do quadrado, aqui do lado do quadrado, que eu preciso ter para fazer a minha circunferência para a bandeira, que vai ter 9 centímetros de módulo. E no caso vai ter um tamanho de 180 por 126. Então o nosso resultado aqui, o que foi pedido, é o valor 63, que no nosso caso aqui, o gabarito seria a letra D, tá bom? Como tá aqui na nossa plataforma. E a gente já pode marcar mais uma questão como concluída, tá bom? Espero ter ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!